Essa aqui é a China continental, mostrada em vermelho. Na fronteira norte está a Mongólia, um país que poucas pessoas conhecem, mostrado em azul. Na fronteira entre os dois países está o deserto de Gobi, um dos desertos mais secos do mundo. A China está em uma intensa corrida contra o tempo para impedir o avanço do deserto de Gobi para o sul, porque ele ameaça o bem-estar de todo o país. É uma luta difícil, mas a China tem um plano inacreditável para transformar o deserto em uma grande floresta. O que a China está fazendo para impedir a propagação do deserto de Gobi? Será que ela está ganhando essa guerra contra a ameaça ao seu suprimento de alimentos? Junte-se a nós nesse vídeo para saber o método insano usado pela China que transforma o deserto em uma floresta. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Você já pensou em trabalhar no conforto da sua casa, postando vídeos simples, sem aparecer, ganhar em dólar e o melhor de tudo, sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. O deserto de Gobi, o maior da Ásia e o quarto maior do mundo, percorre as fronteiras modernas da China e da Mongólia, expandindo seu terreno rochoso e áspero ao longo de quase 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Ele fica no coração da área mais remota da Ásia, entre a Sibéria ao norte e o Planalto tibetano ao sul, cobrindo 1/3 da parte sul da Mongólia. Ao contrário da imagem romantizada dos desertos, com grandes dunas de areia, a maior parte da paisagem do Gobi é terreno rochoso compactado. Apesar da terra firme ter tornado mais fácil atravessar o deserto, colocando o Gobi no cenário da história como uma rota comercial viável, apenas uma pequena ocupação humana se estabeleceu na área até os tempos atuais. Uma das pistas de como o Gobi ficou para a história como uma região desolada está em seu nome, que vem da palavra mongol para muito grande e seco. O Gobi é um deserto com uma característica chamada sombra de chuva, formada pela cordilheira do Himalaia. O fenômeno ocorre quando as montanhas impedem que nuvens de chuva cheguem à região. O Gobi é composto de várias regiões ecológicas e geográficas com diferentes climas e terrenos. É mais lembrado na história como parte do grande Império Mongol e como a localização de várias cidades importantes ao longo da Rota da Seda. O deserto de Gobi é conhecido por sua extrema variação de temperatura. É comum ir de dias de calor sufocante ao meio-dia para temperaturas congelantes à noite. Durante o inverno, o deserto de Gobi tem temperaturas extremamente baixas, maiores do que em outras áreas vizinhas da China e da Mongólia. Sem ser interrompido por nenhuma montanha, o vento intensifica as temperaturas frias, tornando bem mais difícil a vida no deserto de Gobi durante o inverno. Marcada por temperaturas que sobem até 37 graus Celsius, a temporada do verão é a estação mais chuvosa no deserto de Gobi. As altas temperaturas trazem promessa de chuva, que é muito necessária para os habitantes do deserto. Ao longo da história, o ambiente extremo do Gobi foi um obstáculo para comunidades permanentes, e por isso poucas das civilizações avançadas da China chegaram ao deserto. Quem atravessava o terreno no começo da sua história geralmente eram comerciantes. Desertos muitas vezes precisam ser atravessados para alcançar novos mercados, e o deserto de Gobi não foi exceção. Rotas comerciais riscavam a paisagem de cascalho, conectando grandes cidades, inclusive Pequim, para fins econômicos. O problema com o deserto de Gobi é que, não contente com sua dimensão, ele quer se espalhar mais ainda, transformando terras férteis em deserto árido. Atualmente, 27,4% da China é terra desertificada, afetando cerca de 400 milhões de pessoas. A região ao noroeste da China é profundamente afetada e luta contra a desertificação há mais de 6 décadas. Em 2010, 57% de seu território, ou 2,97 milhões de hectares, foram afetados pela desertificação. Os desertos crescentes ameaçam destruir terras agrícolas e enterrar aldeias, forçando as pessoas a abandonar suas casas.
Desde 2012, um projeto de 80 milhões de dólares com financiamento do Banco Mundial tem ajudado a controlar a desertificação, reabilitando a vegetação natural e introduzindo outras medidas de proteção ecológica em 7 condados e cidades da região. Areia soprada para dentro do Rio Amarelo, que passa próximo ao deserto, elevou o leito do rio, aumentando o risco de inundação. Com base na experiência acumulada ao longo das últimas 6 décadas e condições específicas do local, foi adotada uma abordagem chamada de 1+4 para restaurar a vegetação. 1 significa o uso de um tabuleiro de palha para fixar a areia, que é a fundação. Já o 4 refere-se ao plantio durante a primavera e o outono, complementado por plantios ocasionais, plantio em recipientes especiais e semeadura na estação chuvosa. Uma taxa de sobrevivência de 70% dos materiais plantados foi alcançada e a cobertura vegetal restaurada para 40%. Isso impediu com sucesso que as dunas de areia se movessem. A abordagem ajudou a conter cerca de 6.667 hectares de deserto. No condado de Yanchi, que também fica na fronteira do deserto, uma área antes arenosa agora é cheia de vida, com árvores, grama e arbustos floridos, graças a extensos tabuleiros de palha e proibição do uso da terra como pastagem de gado. Yanchi é conhecido por suas ovelhas bronzeadas, que produzem lã de alta qualidade e carne de carneiro tenra. Mas o uso excessivo da terra como pasto foi a principal causa da degradação e desertificação da terra. Agora as ovelhas são mantidas em currais, os fazendeiros recebem subsídios para seus galpões de ovelhas e são beneficiados com estradas melhoradas e outras melhorias de infraestrutura. Campanhas de informação foram feitas para ajudar os agricultores a entender a necessidade de manter suas ovelhas longe da terra degradada. Como resultado, a cobertura florestal aumentou em 2% e o número de dias com altos registros de poeira no ano diminuiu 11 dias em média. A biodiversidade também está melhorando. Algumas áreas que foram pastos por vários anos estão reaparecendo, de acordo com o vice-diretor do Departamento de Meio Ambiente e Silvicultura do condado. Zhongwei, outra cidade na fronteira com o deserto, está sob a ameaça da desertificação há muito tempo. Sua primeira tentativa de controlar a areia vem desde a década de 50, quando uma ferrovia foi construída nas proximidades. Hoje o tamanho dos tabuleiros de palha em Zhongwei é impressionante. Parece uma enorme rede cobrindo um vasto mar de areia, mantendo as dunas de areia no lugar. Mas fazer tabuleiros de palha não é nada fácil, porque é um trabalho intensivo. Trabalhando em pares, uma mulher coloca a palha na areia e então um homem pressiona a palha na areia com uma pá. Já com a invenção de uma ferramenta portátil, a taxa de sobrevivência aumentou em 20%, cortando o custo de mão de obra pela metade. Com o apoio do projeto, mais de 21.333 hectares do deserto foram cobertos com esta rede de tabuleiros de palha, e 3.333 hectares de grama e arbustos foram plantados, criando uma barreira para a cidade e infraestrutura crítica, incluindo a ferrovia e rodovias que teriam desaparecido sob a areia. A cidade tem uma indústria turística de sucesso, pois visitantes de toda a China vêm para ver e experienciar o deserto, enquanto as comunidades locais se beneficiam dos empregos e fontes de renda adicionais que o esforço de controle da desertificação traz. O agricultor Wang, por exemplo, comercializa cebolinhas do deserto no seu vilarejo. Suas vendas chegam em Pequim e até Xangai. Ele conta ter 4 estufas e faz uma renda superior a 10 mil yuans, cerca de 80 mil reais por ano. Outra planta, a caragana, é um arbusto que ajuda a fixar a areia e precisa ser podada regularmente. Ela serve como alimento para ovelhas e cabras, já que quando fatiada e fermentada, é muito rica em proteínas. Fazer tabuleiros de palha também é uma boa oportunidade de trabalho. O chefe do escritório de gerenciamento de projetos de Zhongwei contrata cerca de 800 agricultores para fazer tabuleiros de palha todos os dias, de maio a agosto.
Eles pagaram um salário total de quase 70 milhões de yuans e gastaram 16 milhões de yuans comprando palha de agricultores em apenas 6 anos. Esse valor seria equivalente a quase 65 milhões de reais. A China teve tanto sucesso no combate à disseminação do deserto que os seus métodos agora estão sendo aplicados em todo o mundo. A desertificação é uma questão global, com profundas consequências em todo o mundo, afetando a biodiversidade, biossegurança, erradicação da pobreza, estabilidade socioeconômica e desenvolvimento sustentável. Ao lutar contra a desertificação, a China partilha sua experiência e boas práticas com outros países que enfrentam desafios semelhantes. Todos os anos, dezenas de funcionários e técnicos de outros países vão até a China para aprender sobre prevenção e controle de areia. Só nessa região da China, 53 mil hectares de deserto foram manejados. A cobertura vegetal atingiu mais de 30% na área do projeto com tabuleiros de palha e 60% nas florestas. Isso contribuiu para melhorar o ecossistema local e a proteção da infraestrutura dos arredores. As pessoas da comunidade local também melhoraram suas vidas participando do projeto. Espera-se que 3 milhões de moradores recebam benefícios ambientais diretos nas áreas do projeto. Essas melhorias também beneficiarão indiretamente muitas pessoas que vivem em Pequim, já que essas áreas do projeto estão localizadas em um corredor de vento que causa tempestades de areia, afetando grandes partes do norte da China. E aí, o que você achou desse grande esforço da China para impedir a desertificação? Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima!